Aí. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, à Casa Espírita. Clídio já deu bons recados no início. Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu gosto muito. Foi um dos primeiros que eu li depois da codificação. Eu li alguns livros da codificação, não todos. E aí foi um dos primeiros livros de Chico Xavier que eu peguei para ler, psicografia dele, que chama Jesus no Lar. A palestra hoje é mais específico sobre o prefácio e o capítulo 1, que basicamente eles têm a mesma temática, né? O prefácio desse livro foi Emmanuel que escreveu, e o livro foi psicografado por Chico pelo espírito Neio Lúcio. E aí eu vou falar um pouquinho desse livro que me ajudou tanto, né? Me ajudou a refletir muito. E aí eu resolvi fazer alguns estudos baseados nesse livro. Aí hoje eu estou começando. No prefácio do livro Jesus no Lar, Emmanuel vai dizer o seguinte. O título do prefácio é Jesus no Lar, que tem o mesmo título do livro. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para quem estuda o Jesus de forma até mais histórica, tem essa noção mais política, vai para esse lado. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Então, também muito apreciado pelos teólogos, cristãos e não cristãos, sobre a figura de Jesus, mas Emmanuel ele vai dando um tom aqui, ó. Perceba que nos estudiosos ele falou para a generalidade, uma maioria. Nos teólogos ele fala a maioria dos teólogos, estão interessados apenas no estudo da figura de Jesus. E ele continua. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e, para a multidão dos crentes, inertes, aí ele faz esse parênteses aqui, dos crentes inertes, ou seja, aqueles que só, eles vão na igreja, no templo, na casa espírita, acham bonito os ensinos de Jesus, mas aquilo não faz nenhuma transformação neles. Então, são esses crentes, inertes. É o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Ou seja, é também aquele que só no momento de crise, só no momento de dificuldade, de dor, é que busca Jesus, no momento oportuno da dor, Só que ele vai trazer, todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, o homem aqui é ser humano, e percebe a grandeza da boa nova vem de evangelion, no grego, que quer dizer boas novas, boa mensagem, e Roma utilizava disso para fazer propaganda política até, e Jesus vem trazendo a mensagem, a boa nova de Deus, Às vezes a gente até fala que é o evangelho de Jesus, porque foi ele que trouxe, ele esteve com a gente e nos ensinou. Porém, ele trouxe não o evangelho dele, a boa nova dele, a boa nova de Deus, do Pai, como ele chamava, que nem a gente chama de Pai, é só uma forma, tá, gente? Porque Deus não é sexo masculino ou feminino. Tanto que Kardec, a primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Kardec nem pergunta o que é Deus, Ele pergunta que é Deus. E os Espíritos respondem: inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ou seja, não define como o Deus, ou a entidade Deus, não tem isso, Então é só para esse parênteses aqui, quando eu falar o Pai Celestial, é só uma forma. Se quiser falar Mãe Celestial,
energia suprema, inteligência suprema, luz do universo, não importa a nomenclatura, né? E aí, Jesus traz essas lições de Deus para a gente, através dessa mensagem imperecível, que é o Evangelho que Jesus nos trouxe. E esse Evangelho, as palavras de Jesus, o seu ensinamento moral é atemporal. Em qualquer época da humanidade, né, seja no passado, antes mesmo de Jesus, hoje ou no futuro, os ensinamentos de Jesus continuarão irretocáveis, a moral cristã, né, do Mestre. E ele vai continuar aqui. Compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres. Então ele está dizendo assim, Jesus não é só isso que esperam esses estudiosos, filósofos, crentes inertes, né, teólogos. Não é só isso não, vai muito além disso. Mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, o coletivo, um dia, ele vai se modificar como um todo. Jesus falava, né, que a terra ainda não era o reino, né, não era o reino dos céus. Mas a gente sabe, pela doutrina espírita, que um dia será. Só que, para que um dia a terra esteja regenerada, né, dentro da doutrina, a gente sabe que passou por períodos, né, primitivo, expiações e provas, ou provas e expiações, que a gente está saindo agora ainda, entra no mundo de regeneração, tanto que se fala assim mesmo, né, regeneração, porque está em regeneração, não é regenerado. É aqueles espíritos que estão melhores, que ficam para poder se regenerar a fase final, né, de regeneração. E lá no final do mundo de regeneração, quando todo o planeta, todos os seus habitantes estiverem regenerados, não adianta 99% da população regenerar e faltar um punhado ou uma pessoa, o planeta ainda não é regenerado. Ele será regenerado quando todos os seus habitantes estiverem regenerados. E aí entra na nova fase, né, que é mundo ditoso ou mundo feliz, e aí é outra evolução, né? Mas moralmente falando, até final de mundo regenerado, é para a gente estar alinhado com essas diretrizes morais que Jesus nos trouxe, né? Então, ele vai continuar. Atingindo esse ápice do entendimento. Então, isso é o que, gente? É quando a gente realmente começa a assimilar os ensinamentos de Jesus. E assimilar não é só entender a parte teórica. É quando a gente transforma a teoria de Jesus em prática. Isso é isso que ele está falando aqui, atingindo esse ápice do entendimento, né? Nós vamos ver isso até mais para frente, que ele continua falando. A criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Sim, a gente, cada um aqui, conheceu Jesus de uma forma. Mesmo na casa espírita, os frequentadores, vocês aqui agora, nós conhecemos de alguma forma. Alguma doutrina cristã que a gente frequentou nos trouxe maior e melhor entendimento e nos fez realmente encontrar Jesus. E ir até Ele, querer ir até Ele. Eu agradeço, por exemplo, a minha gratidão é a doutrina espírita. Ela realmente me mostrou Jesus de uma forma que nunca tinha visto antes. Então, todo mundo que segue uma religião cristã encontra Jesus de alguma forma, né? Seja na evangélica ou qualquer vertente protestante, seja no catolicismo, qualquer que seja a religião cristã, né? E também muita gente consegue encontrar esse caminho que Jesus nos ensina, mesmo sem
ouvir falar de Jesus, mesmo sem ter uma religião. Tanto que a gente às vezes diz assim, eu conheço muito ateu mais cristão do que os próprios religiosos, que se dizem cristãos, né? Ou seja, esse ateu, ele encontrou mais Jesus do que o próprio religioso que diz seguir o mestre. E aí ele diz assim: contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo é o básico do básico. É o mínimo que a gente pode fazer. É ir num templo religioso e aprender sobre Jesus. É o mínimo, né? Aí Emmanuel está dizendo assim: e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus não passa a controlar as paixões. Onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Ações vivas é a prática. Achar bonito o que Jesus ensinou, tá ok, tudo bem. Né? A gente posta na internet, no Instagram, compartilha com os amigos, mas não é isso. O que os Espíritos e Jesus e o próprio Deus espera da gente é a prática no dia a dia. Nós não precisamos decorar nada de Bíblia, de livro de doutrina espírita, nada. Se a gente captou a mensagem, acolheu no coração e passa a praticar, fechou, né? Vou colocar aqui, gabaritou a prova. É isso, é praticar. Não adianta aprender a teoria e não colocar em prática. E é isso que Emmanuel está falando. E começa onde? Ele fala aqui, ao santuário familiar. É o primeiro lugar que começa é em casa, no núcleo familiar. Se nós não conseguimos lá agir como Jesus agia e ser cristão de verdade, né? Ou espírita de verdade, dentro de casa, com as pessoas que nós amamos e nos amam, com essas pessoas a gente não consegue agir como Jesus ensinou, né? Nós não vamos transformar a humanidade. E Jesus está falando isso, começa em casa. E ações vivas, né, a prática, com as quais espera o Senhor, né, Deus, estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando a gente praticar os ensinamentos do Mestre na íntegra, o tempo todo, é mundo regenerado. Passamos a fase de mundo, né, termina mundo regenerado, aí transforma em mundo ditoso. Quando o Evangelho, aí lembrando, né, mundo ditoso, pelo que dá a entender no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não se dá mais, né, com a encarnação, é outro processo. Então não tem mais as dificuldades das expiações, acabou, gente, né? Essas dores, obrigado nisso, essas dores vulgares que a gente tem aqui, do corpo físico, doenças e tudo mais, acabou isso tudo. Mundo ditoso é mundo feliz, lá a evolução se dá de outra forma, mas todo mundo já feliz, né? A felicidade plena, eterna, duradoura, né? Aí ele continua, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Quando a gente começa a assimilar Jesus e a acolher Jesus no coração, começa a ficar mais fácil seguir Ele. Embora eu preciso ser justo, que muitas das vezes a gente começa a seguir o Mestre pela dor. É num momento de muita dificuldade, de muita dor ou muito sofrimento, é que a gente começa a dobrar o orgulho
a prepotência, a arrogância, a soberba, por aí vai, a vaidade, e começa a olhar com mais carinho para o lado espiritual. Quem é essa figura? Quem é esse Jesus? Né? E a gente começa, ele é mais fácil para ele chegar na gente, é mais fácil para a gente chegar nele. E quando tem isso em casa, no lar aqui é o lar nosso mesmo, de cada um aqui, com os nossos, né, nossa família, é muito mais fácil Jesus estar lá dentro também, com todos, né? E uma vez que a gente está seguindo Jesus, a gente passa a ser exemplo. E o bom exemplo, ele vai também contaminando a todos na casa, num bom sentido, a contaminação, né? Mas vai induzindo, inspirando, né? E instruindo os demais. E aí se torna um ambiente melhor, mais agradável. Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Neio Lúcio, o que ele fez do plano espiritual? Ele foi lá na época que Jesus estava com os discípulos, num período em que Jesus pernoitava na casa de Simão Pedro. Todas as noites tinha ali um debate sobre as Escrituras, né? E Jesus ensinava. Neio Lúcio foi lá nesse momento histórico e pensou, se eu não me engano, são 50 lições. Pensou 50 momentos, 50 noites de Jesus com os apóstolos, né? Hoje, né, quase 20 séculos, na verdade já há 20 séculos, né, porque essa prefácio é de 1949. São já decorridos sobre as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce passa a gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos. Aí, olha que Emmanuel chama atenção aqui. Semeadores ativos. É outra vez ele falando de quem coloca em prática os ensinamentos de Jesus. De seu infinito amor, é a felicidade maior a que podemos aspirar. É justamente isso. Quando nós praticarmos o ensino de Jesus, na sua totalidade, chegaremos na felicidade plena. E aí, no primeiro capítulo, que é curtinho, Neio Lúcio vai falar sobre o culto cristão no lar, né? Jesus falou, começa em casa. E Neio Lúcio vai falar justamente do laboratório que é a nossa família. Aquele grupo familiar, que é a primeira escola, né? Aí vai dizer assim, povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, lembrando Jesus, na época, judeu, sagrados escritos, a Torá, né, a lei judaica, né, o Velho Testamento, os profetas, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Né? Então a conversa estava perdendo um pouco o rumo e Jesus chamou a atenção, mas ele chamou instigando, né, os apóstolos. Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Aí o apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, e o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Vocês percebem sempre a pedagogia de Jesus?
ele sempre busca elementos do dia a dia do povo, da época, da cultura, para poder depois colocar a analogia em cima daquilo, né? O Evangelho está repleto disso. Jesus ensinando por parábolas, né? Usando de alegorias, né? A dracma perdida para ensinar a questão da ovelha, a ovelha perdida do pastor, a dracma perdida que fazia alusão à dona de casa que entendia de colar, né? Imagina um colar de pérolas que falta uma pérola. Não é a mesma coisa do que um colar completo, né? Isso tudo Jesus utilizava para ensinar o Evangelho, né? Então aqui ele está instigando os apóstolos e Pedro diretamente, né? Aí como é que faz o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão, de outro modo não aperfeiçoará a peça bruta, né? Aqui até teve carpinteiro que fez isso, né? Pega a madeira bruta, às vezes, claro, já vem tratada de outro lugar que pegou bruta, e ele termina de fazer o trabalho, né? Que não deixa de ser uma arte também, né? Essa arte de sustentação de um telhado, com madeiras. Aí calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu, né? E aconselhou. Assim, aí ele já vai para, sendo mais direto aqui. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem, né, do ser humano, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Aí Jesus complementa esse parágrafo. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Gente, um adulto responsável começa lá pequenininho. Um adulto que tem bom senso, que sabe praticar o bem, a caridade, auxiliar o próximo, cumprir com seus deveres e obrigações, pautados na moral, na ética, né, na conduta, em sociedade, começa lá em casa, de pequenininho. Né? É isso que Jesus está falando. Ele não vai... o melhor lugar para começar a se tornar uma pessoa boa é de pequeno, em casa. E isso a gente vai ver o seguinte. Os espíritos, principalmente André Luiz, fala que a primeira parte da infância, o espírito, quando encarna, ele está meio que sob um efeito de torpor. É como se a gente tivesse tomado um ansiolítico para ficar mais calmo, mas fica calmo, mas ao mesmo tempo fica mais lento, meio assim e tal. É só uma analogia que eu estou fazendo. O espírito, quando encarna na fase de infância e ali até chegar à pré-adolescência, ele está meio nesse torpor, que é o seguinte: todos nós somos espíritos velhos, já encarnamos diversas vezes. A gente traz muita má inclinação, maus hábitos, tiques, manias ruins de outras vidas. Nessa primeira fase de infância, esse torpor anula um pouco isso, não deixa vir à tona. Então, meio que suspende os nossos velhos hábitos, na primeira fase. Aí o que tem que entrar, principalmente nesse começo? A moral. Lições morais. Seja através de qualquer coisa, mas é um bom exemplo, a prática do bem. Então, quando essa criança, eu vou colocar um cenário bom aqui, quando a criança tem contato com pais decentes, que sabem falar sim e sabem principalmente falar não, que educam, que cobram, que responsabilizam os filhos, que educam corretamente, esses pais estão preparando essa criança
para quando ela entrar na adolescência, que é quando esse tamponamento vai acabando, que é onde estoura os hormônios, a gente chama de hormônios, aí às vezes vem aquela rebeldia de adolescente, aquelas coisas todas. O que acontece? Esse tamponamento ele vai acabando e vai vindo, as tendências que nós trazemos de outras vidas vai vindo mais à tona, elas estão latentes e vai explodindo, vai vindo. Mas aí é que está o interessante. Se a criança teve uma boa educação lá de pequena, com valores morais e tudo mais, quando chega e as tendências que ela traz de espírito eclodem, bate no freio moral que a gente teve na educação. E quando a gente, às vezes, é inclinado a fazer uma besteirinha ou outra, para no freio moral. Na educação que nós tivemos de pais, avós, ou os adultos, né, que convivia com a gente. Por isso que é importante. Não só pai e mãe. Pai e mãe, avô, avó, tio, tia, todo mundo que concorre ali na criação de uma criança, que está por perto, tem que saber educar. Por isso os valores morais, né? Por isso tem que educar a criança. Desde uma coisa boba, que a criança não quer dividir o brinquedo, ensina a dividir. Então, ensina a ter paciência. Deixar o filho, a filha frustrar, porque ela já vão aprendendo que quando chegar na fase adulta, ela não vai, essa criança, quando estiver na fase adulta, não vai desmoronar no primeiro desafio que vier pela frente, né? Ela não vai cair, né? Não vai sucumbir. Então Jesus está falando isso. A paz do mundo não vai vir se não começar lá de trás. O contrário também, né, gente? Eu não vou nem explicar, mas o oposto, com pais desequilibrados, se esse espírito não for forte o suficiente, maduro o suficiente, ele vai sofrer, né? Vai crescer um adulto totalmente atrapalhado, né? Cheio de dificuldades emocionais, pessoais, um monte de problemas. Então, por isso a educação em casa, né, começa no lar. E aí ele diz assim, eu vou até repetir aqui, a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como que a gente pode querer paz no mundo se dentro das nossas casas, muitas vezes não tem uma boa criação, né? Às vezes as crianças crescem com tantos maus exemplos dos pais, e aí vai passando, né, de geração para geração. Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus não disse, ama o próximo como a ti mesmo? Ou seja, até para amar alguém, você primeiro precisa se amar. Porque pensa, como eu vou amar outro se eu não me amo? Nem mesmo o egoísmo, o individualismo me faz me amar, quem dirá o próximo, né? Então não tem como. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes o Senhor o alimento para cada dia. Recebes do Senhor o alimento para cada dia. Né? Jesus usa muito essa analogia do alimento, do pão, mas de forma metafórica para falar do alimento espiritual. Quando ele diz nem só de pão vive o homem, né? Ele está falando de desenvolvermos o nosso lado espiritual, né? Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então ele está dizendo aqui, Deus nos dá todos os recursos de que precisamos. Mesmo o solo escuro, né, que serve para plantar, recebe do alto a luz.
Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. De modo mais sintético, é Jesus falando assim, começa ali. O evangelho dentro da gente começa nesse grãozinho. Que aí vai através da luz, que é Deus, Jesus, né? Tudo que a gente vem aprendendo de bom, de edificante, desses benfeitores espirituais, essa luz chega até a gente, ela aquece esse grãozinho que está dentro da gente e ele começa a germinar. Então, quando a gente começa a aceitar Jesus, a gente está fazendo essa luz germinar esse grãozinho dentro da gente. E aí começa a brotar. Aí entra até naquela parábola de Jesus que dá 30 frutos, 50, 100 frutos, da árvore que dá frutos, né? Aí ele vai falar, uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons frutos. Ele está falando disso, vai germinar, vai nascer dentro da gente o evangelho, né? Mas como ação viva, como disse Emmanuel, ou carta viva do evangelho, tal qual foi Jesus. Jesus aqui, quando ele encarnou, ele foi uma carta viva do evangelho. O tempo todo. O tempo todo. Né? Não tinha um segundo sequer que Jesus tirava uma pausa para não atuar dentro das leis de Deus. Não, era permanente, ininterrupto, o tempo todo. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão. Olha que interessante isso aqui. Mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Aqui faz uma alusão aos dois momentos. Uma, na casa de Pedro, Simão Pedro, o evangelho começando lá, na intimidade do lar, para demonstrar isso. Olha, um adulto de bem, responsável e tudo mais, ele começa lá na criação, no ambiente doméstico. Também faz uma alusão a Jesus que veio num estábulo, na manjedoura, né? Começou ali também só José, Maria, ele, aquele agrupamento familiar. E é de lá, tendo os bons exemplos ao longo da vida, é que a gente consegue se tornar adultos melhores e sermos exemplos, é claro, na nossa pequenez, né? Mas a gente passa a ser exemplo para os outros, principalmente dentro de casa. Começa em casa. É fácil? Não. Por isso Jesus disse que o grãozinho, né? Mesmo o trigo começa num grão. A semente de mostarda, como ele fala na parábola, ela é pequenininha, depois, ao longo às vezes de séculos, vira uma árvore gigantesca. E ele está dizendo isso. Começa pequeno. Começa dentro do coração de cada um. E aí, até todo mundo fazer sua transformação moral e o mundo ser um lugar, né, melhor e regenerado. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, só para a gente finalizar, é claro que Jesus está falando do evangelho no dia a dia, né? Nas pequenas coisas, nas grandes e dentro de casa, no exemplo, no bom exemplo. Mas dentro da doutrina espírita, a gente fala muito também de nós implantarmos em casa um evangelho no lar. Uma vez por semana, no máximo 1 hora, né, de duração. Pode ser menos, pode ser 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 45 minutos, ou nem precisa ter um tempo rígido assim. Pega uma lição do evangelho, uma passagem, pode ser diretamente nos 4 evangelhos, pode ser algum livro espírita que gosta, que tenha boas lições edificantes. Reúna com a família
sem forçar. Às vezes, quem tem filho sabe, às vezes, da fase de adolescência, de rebeldia, não quer participar. Não força, convida. E faça, mesmo que sozinho ou sozinha, faça o Evangelho no Lar, uma vez por semana. E num horário fixo e dia da semana fixo. Por quê? Os benfeitores, os nossos espíritos protetores, espíritos familiares, aqueles que já desencarnaram e estão lá, ou outros familiares que nem sequer encarnaram, mas estão lá nos esperando também, nos ajudam de alguma forma. Muitos desses espíritos conseguem ir, quando a gente tem a disciplina do horário, né? Eles conseguem estar conosco, até mesmo em espírito lá, ou no mínimo em pensamento, porque os poderes do espírito são outros, né? Eles conseguem participar da reunião mesmo não estando lá, através do pensamento. Conseguem nos inspirar. E eles, como participam, começam a participar da nossa vida, a nossa casa como um todo fica mais protegida, né? No modo geral. Isso auxilia até nessa harmonização nossa para receber os ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita, vários espíritos trouxeram mensagens através do Chico, e muitas vezes eles falam assim, Jesus é o caminho, Kardec é a chave, né? A chave para quê? Para decifrar Jesus. O que ficou lá de difícil entendimento com Jesus, que às vezes tem uma moral que é mais difícil de entender, mas dentro da doutrina espírita traz esse entendimento e nos ajuda a compreender melhor o que Jesus ensinou. E uma vez que a gente começa a entender o que ele ensinou, a gente começa a praticar, ou praticar de forma correta, ou praticar melhor. E aí, com o tempo, gente, todo mundo aqui que deixou e deixar Jesus entrar no coração, a gente vai perceber essa mudança ao longo dos anos. Vão acontecer situações, ou já aconteceram com vocês também, situações na vida que a gente fala assim, nossa, se essa pessoa me fizesse isso há 10 anos atrás, o pau ia quebrar. E hoje não. Nem raiva, nem ódio, nem mágoa, nem rancor eu consigo ter dessa criatura. Na verdade, a gente acaba até fazendo uma oração, pedindo a Deus que auxilie. Mas antes de deixar Jesus entrar, aí o pau quebrado, né? E esses pontos que a gente vai percebendo ao longo da caminhada e que a gente vai melhorando um pouquinho cada vez mais, né? Eu acho que aí na biblioteca tem um livro para o começo das reuniões e para o final das reuniões, um livro fininho. Ah, sim. Tem. Nunca fez? Nunca fez? Ah, é tão bom, né? Foi bom, Tânia, lembrar, além de livros, aqui na biblioteca tem, e tem outros também que ensinam, dão dicas para fazer o Evangelho no Lar. Aqui na casa também, quem nunca fez e quiser uma ajuda, pode conversar aqui com o pessoal, os trabalhadores da casa, que a gente faz, né? Quem tiver disponibilidade, vai à casa da pessoa e auxilia no primeiro ou segundo Evangelho no Lar, viu? Vai dar essa ajuda também para iniciar o Evangelho no Lar. Mas, acima disso, o Evangelho é a prática, né? É praticar o que Jesus ensina. Não é fácil, a gente vai escorregar, vai errar, né? Muitas vezes ainda, mas quando a gente tem Jesus no coração e também na razão, quando a gente faz uma besteira ou pensa em fazer e consegue pelo menos ter aquele pensamento, se fosse Jesus, o que ele faria? O que Jesus não faria nessa situação? Você se envergonha na hora. E aí é o freio moral, é aquele momento da gente parar antes de fazer a besteira, antes de agredir, antes de ofender, né, tudo mais. E aí a gente vai aos poucos, até de encarnação em encarnação a gente melhora uma coisa ou outra. Pessoal, obrigado pela paciência, né? E que Jesus abençoe todo mundo aqui. Obrigado.
Aí, parei no quadrado.